Pessoal, mais uma vez, vamos dar início a um novo conteúdo. Na verdade, nem novo né? Na verdade, dando continuidade à exposição sobre fuso horário, né? Bom, esse é um conteúdo importante da cartografia sistemática e que vocês vão necessitar aprender esse conteúdo, né? E dominar ele. Esse conteúdo também é visto no ensino fundamental, ensino médio, né? Os alunos estudam fuso horário. Acredito que vocês que saíram agora recente do ensino médio devem ter estudado, devem se lembrar um pouquinho dessas questões aqui, tá bom? E tem a ver integralmente com cartografia. Bom, vamos caminhar um pouquinho para vocês entenderem. Antes de entrar de fato nos fusos horários, é importante a nossa compreensão sobre alguns pontos importantes. Então é necessário que vocês compreendam o que são rosas dos ventos, latitude, longitude. Então isso tem que estar bem definido na cabecinha de vocês para a gente poder trabalhar aí posteriormente com o fuso horário. Então, falando sobre a rosa dos ventos, então inicialmente nós temos aqui, eu vou pegar meu laserzinho aqui para ficar mais visível. Aqui nós temos a rosa dos ventos, um modo que nós temos então de localização, né? De saber as posições, né? Para a gente saber as direções, né? Vamos dizer assim. Então aqui nós temos os pontos principais chamados de pontos cardeais: norte, sul, leste, oeste. Leste representado pela letra E ou pela letra L de leste, tá? E oeste representado pela letra O ou pela letra W. A letra E é de est no inglês, que é leste. E a letra W refere-se ao west, que é oeste, só que em inglês. Então vocês podem encontrar materiais em que o leste ele pode ser representado pela letra E ou pela letra L de leste, e o oeste pela letra O de oeste ou W de west, tá bom? Então entenda que pode aparecer outras letras nesse sentido aí. Então esses são os pontos cardeais, os 4 pontos básicos de localização: leste, oeste, norte, sul, né? Geralmente a gente faz uma brincadeira de localização com alunos do ensino fundamental, lá da 7ª série, né? 6ª série, ou hoje chamado 7º ano, né? Que você faz? Presta bem atenção. Todo mundo sabe, então, num lugar onde o sol nasce, de que lado o sol nasce, né? Então, no nosso caso aqui em Porá, nós sabemos que o sol nasce aqui por rumo do Morro do Macaco, né? Para esse lado. Então, você coloca seu braço direito para esse lado, né? Ao fazer isso, você já tem a primeira posição, que é o leste, que é onde o sol nasce. A posição oposta, que se você apontar seu braço direito então para o lado onde o sol nasce e o seu braço esquerdo para o lado oposto, você vai ter no oposto o oeste, que é o lado onde o sol se põe. À sua frente você vai ter o norte e às suas costas você tem o sul, né? Então é uma brincadeira, mas que funciona, fácil de você se localizar dentro de um espaço geográfico, tá bom? Então esses são os pontos cardeais. Caminhando mais, nós vamos ter aqui os pontos cardeais: norte, leste, sul e oeste. Mas agora vai aparecer outros pontos que são chamados de colaterais. Que são isso? São pontos, né, que nós conhecemos de outras localizações. Ou seja, qual é a localização que eu tenho entre o norte e o leste? O nordeste, tá? Entre o leste e o sul, o sudeste. Entre o sul e o oeste, o sudoeste. Entre o oeste e o norte, o noroeste. Então tá aqui: NE nordeste, SE sudeste, SO sudoeste, também pode vir SW, né, de sul e oeste. Aqui NO, né, e ou NW, né, para noroeste, tá bom? Então lembrando que é a soma, né, é como se eu juntasse, né, essas duas posições aqui, ok? Bom, então nós temos entre norte e leste, o nordeste e assim por diante, como vocês viram. Esses são os pontos colaterais, tá? Não fica fácil a gente entendendo.
E para a gente fechar a nossa roça dos ventos, nós vamos ter, além dos cardeais, né, que são os 4 principais, os colaterais, que nós acabamos de ver, mas também temos os subcolaterais, que é a divisão, ou seja, qual é a direção que eu tenho entre o norte e o nordeste. Então, entre norte e nordeste eu vou ter norte e nordeste, né, representar o NNE. Entre nordeste e leste eu vou ter leste-nordeste, certo? Entre o leste e o sudeste, leste-sudeste, então que é essa outra ponta aqui. Do mesmo jeito, entre sudeste e sul, sul-sudeste. Entre sul e sudoeste, sul-sudoeste. Entre sudoeste e oeste, oeste-sudoeste. Entre oeste e noroeste, eu vou ter oeste-noroeste. Entre noroeste e norte, norte-noroeste, tá bom? Ou seja, nós temos então os pontos subcolaterais, que são as direções entre o ponto cardeal e o ponto colateral, né? Então o que está entre aqui é os pontos chamados de subcolaterais. Aprendam isso, é importante, né, para a gente sacar um pouco sobre localização, apesar de não usar tanto, né, essas questões aqui. Mas é um conhecimento importante para que vocês absorvam e eu espero que vocês aprendam, né, e é bem simples, bem tranquilo. Ah, Washington, preciso decorar tudo isso? Não, não digo que você precisa decorar aí até os subcolaterais, né? Mas pelo menos no mínimo os pontos cardeais e colaterais é importante você ter isso bem nítido na sua cabeça, que é muito importante, tá? Caminhando mais, desculpa, tô meio com sinusite, gente, e o vídeo vai ficar um pouquinho aí com a voz um pouco diferente, às vezes um suado no nariz, e me desculpem, tá? Olha, caminhando, ao observar a forma esférica da Terra, considera-se então que a mesma possui 360 graus, assim como qualquer outra circunferência, né? Então, para pensar fuso horário, inicialmente foi pensado nesse sentido. A Terra é redonda, tem um formato arredondado, e toda circunferência, seja ela qual for, ela tem 360 graus. Então, conclui-se que a Terra, por ser esférica, possui um formato esférico, ela possui 360 graus de circunferência, certo? A partir dessa ideia, foi possível então traçar aí uma grade de localização geográfica baseada nos paralelos e nos meridianos, como vocês já viram anteriormente. O meridiano principal é o meridiano de Greenwich, né, como referência, e ele se tornou referência por meio, né, de uma convenção global. O que é uma convenção global? Reúne-se membros aí, pesquisadores, cientistas, políticos, né, de diversas partes do mundo, de diversos países, e fazem ali uma reunião, e nessa reunião eles estabelecem algo que seja referência global. Então, nesse sentido, o meridiano de Greenwich ficou sendo o meridiano de referência, né, por uma questão de convenção global. Ah, poderia ser outro meridiano? Poderia, não teria problema nenhum. Mas por uma questão de convenção, de acordo feito, né, entre esses membros de diversos países do mundo, optou-se por ser o meridiano de Greenwich, né, o meridiano de referência, tá bom? Ao analisar um mapa do mundo, né, um planisfério, quando você pega o mapa mundi, né, que está lá aberto todos os continentes do mundo, o que está a leste, ou seja, quando você olha, você está de frente para o mapa, né? Então, leste é que está à direita, né? Então, ao olhar o que está a leste ou à direita de Greenwich, são os graus positivos. E o que está a oeste, à esquerda de Greenwich, são graus negativos. Graus de quê, Washington? Graus de longitude. Nós estamos falando do meridiano. Os meridianos são as linhas imaginárias traçadas de norte até o sul, né, no planeta, e que medem essa distância em graus, né, em relação a Greenwich, né? Então, Greenwich, o meridiano de Greenwich é o meridiano zero. Então, nós temos, como é uma circunferência, então eu tenho de 0 a 180 para leste, para minha direita no mapa, e eu tenho de 0 a 180 para minha esquerda, que é a oeste, certo? E aqui está demonstrando bem essa questão. 0 grau, Greenwich. Tudo que está a leste de Greenwich, né, os graus de longitude, vão ser positivos.
tudo que está à esquerda de Greenwich ou a oeste vai ser graus negativos de longitude, certo? Vamos caminhar para vocês entenderem isso aqui bem. Bom, aqui eu estava explicando essa questão da longitude, que é representada pelos meridianos, que são esses círculos, né, em volta do planeta, essas linhas. Bom, então nós temos aí o Greenwich, que está aqui, né, tá vendo? Ó, o meridiano 0, tá vendo? E tudo que está para cá de Greenwich, que está a oeste, a leste, na verdade, me desculpe, você vai ter então os graus de longitude, 10, 20, 30, 40, 50, tá? Até chegar a 180. Ah, quantos meridianos eu posso ter aqui? O quantos você quiser dividir. Pode colocar tudo de 1 em 1 grau. 0, 1, 2, 3, 4. Vai ser um punhado de linha que vai aparecer aqui. Aqui está de 10 em 10. Né? Então você tem o meridiano de Greenwich. E você tem de 0, né, como eu disse, a 180, né, para leste. Aqui é hemisfério leste, né, olha só. 0 a 180 para a esquerda, para a direita. E de 0 a 180 para a esquerda, que é o oeste. Né? Então, western e eastern, certo? Leste e oeste aqui. Bom, fica fácil essa questão, né, de entender. Bom, vamos caminhando aqui. As medidas de latitude, elas também podem ser expressas em graus positivos e negativos, que é aquilo que eu acabei de citar para vocês ali, né? Então é muito comum vocês observarem essa figura anterior aqui e ver assim, ó, o que está para oeste, para leste, o que está a leste, à direita, está tudo positivo, né? Sem sinal negativo aqui. E às vezes quando você vai pegar algum mapa, tudo que está a oeste ou à esquerda vai estar tudo com um sinalzinho de menos aqui, menos 10, menos 20, menos 30, menos 40. E a mesma coisa com a latitude, né? Tudo que está do Equador aqui, ó, da linha do Equador para cima, esses paralelos aqui, ó, certo? Eles vão ser positivos, ou seja, vão ser números normais, 10, 20, 30, 40, por aí vai. E tudo que está abaixo do Equador aqui, né, para baixo, esses outros paralelos, aí menos 10, menos 20, menos 30, negativo, tá? A gente vai ver essa questão aqui. Assim como um plano cartesiano em matemática, né? Você tem o eixo X, o eixo Y, aí você tem para cima positivo, para a direita positivo. À esquerda da reta X, negativo, e abaixo do cruzamento das retas você tem no eixo Y os valores negativos, tá? Vamos caminhar aqui. Vai ficar fácil vocês entenderem. Então é isso que eu estava dizendo. Afinal, como entender tudo isso sobre latitude e longitude? Bom, veja a regra a seguir aqui. Ó. Toda medida em grau negativo de latitude indica que aquela posição está no sul, ou seja, abaixo da linha do Equador. Bom, ponha isso na memória de vocês. Decore essa regra. Toda vez que eu ver lá, latitude menos 16 graus, eu estou falando de uma localização de latitude, ou seja, por aquela latitude eu já entendi que aquilo ali está no hemisfério sul. Né? Se é negativo, está no hemisfério sul, está para baixo da linha do Equador. E toda medida em grau negativo de longitude indica que aquela posição está a oeste do meridiano de Greenwich. Né? Então, como vocês viram, o meridiano de Greenwich divide o planeta em dois hemisférios, o oriental, que fica, né, à direita, a leste, e o ocidental, que fica no oeste. Então, você viu lá, latitude, menos 16 graus. Então, latitude é entre sul e norte. Então, já entendi que está no sul. Negativo está abaixo do Equador, está no sul. Longitude, menos 53. Então, você já entendeu também que está a oeste do Greenwich e não a leste. Né, porque valores negativos está a oeste, está no hemisfério ocidental, certo? No ocidente. Bom, observação, não é todos os mapas que trazem as medidas de latitude e longitude com sinais positivos e negativos, certo? Mas é importante vocês saberem disso porque existem materiais que trabalham com essas medidas nesse sentido. E é legal, né, porque facilita também para a gente entender. Eu até prefiro que venha com os sinais positivo e negativo, que automaticamente me faz entender onde está a localização. Como eu disse, menos 16 graus de longitude. Se eu falar de longitude, eu estou falando de leste a oeste. Se eu falar de latitude, estou falando norte e sul. Tá bom? Então entenda isso. Olha, veja esse mapa, né, essa figura aqui. Ela mostra bem aqui o meridiano 0, está bem escrito aqui, ó, meridiano de Greenwich. Aqui você tem a linha do Equador, né?
E todas essas medidas em graus aqui, ó, do Equador para os polos, tanto para o norte quanto para o sul, é a latitude, tá? Então são essas linhas aqui paralelas. Bom, então eu tenho, olha só, né, valores positivos aqui mostrando, né, positivo, tudo positivo, não tem nada negativo, ele não usa nada de negativo aqui. Mas olha só, se usasse era muito simples, aqui seria menos 20, menos 40, menos 60, menos 80, e aqui o marco zero, né, da longitude, que são representados para leste e oeste, eu tenho para cá positivo e para cá seria menos 20, menos 60, menos 100 e dessa maneira. Tá? Só que essa figura adota-se uma conjuntura diferente e eles usam apenas os valores tudo positivos aqui. É normal também usar assim. Veja só, olha o cruzamento dessa linha aqui no ponto B, né? Ele está em qual latitude? Vamos ver? Em qual latitude? Vamos ver, ó, 0, 20, né? Latitude de 20. 20 graus o quê? Sul, né? Porque está abaixo do Equador, certo? E longitude? Longitude ele vai estar, ó, 0, 20, 30, 60, 60, né? Então tá aqui, ó, né? Então 20 graus de latitude sul, 60 graus de longitude oeste, porque está à esquerda de Greenwich. Oeste, leste, tá bom? Olha, a necessidade da criação de um sistema de fuso horário internacional. Bom, isso foi muito importante, por quê? Porque o comércio global ele começou a desenvolver. E pensa se cada país do mundo tiver um fuso horário, né, tivesse uma forma de contabilizar a sua hora. Então, isso gerava uma problemática muito grande, principalmente com relação à chegada das mercadorias, de documentos, né, e começou então a estabelecer diversos problemas relacionados à falta de uma convenção, né, de um sistema de fuso horário internacional. Bom, nesse sentido, cria-se um sistema de fuso horário internacional. Há uma necessidade de criar um fuso horário para o mundo inteiro. Então, levando em consideração que a Terra possui 360 graus, eles criaram 24 fuso horários, tá? Sendo que cada um corresponde a um intervalo de 15 graus de longitude. Por que 24? Porque 24 é o tempo que a Terra gasta, 24 horas, né, para dar uma volta em torno do seu eixo, para completar uma volta completa do movimento de rotação, ou seja, que dá origem a um dia. Dividindo então 360 por 24, a gente tem 15 graus. 15 graus de longitude, ou seja, a cada 15 graus de longitude eu tenho um intervalo de uma hora, uma faixa de uma hora, né? E nesse sentido eu teria, né, um fuso horário a cada 15 graus de longitude, né? Então fica fácil a gente entender isso. Então a cada 15 graus de longitude eu tenho um fuso horário, certo? Então baseado nessa ideia da circunferência, planeta que tem 360 graus, né? Divide isso por 24 horas, eu tenho uma hora equivalendo a cada 15 graus, certo? Então a cada faixa de 15 graus eu vou ter um fuso horário. 15 graus de longitude é a distância que um determinado ponto na superfície da Terra leva para percorrer uma hora, então por meio do movimento de rotação. Então você tem um ponto aqui, né? Esse 15 graus, né? Se eu colocar esse ponto aqui, a Terra vai ter que girar 15 graus para poder passar uma hora, né, de intervalo de tempo, né, se a gente for pensar nesse sentido. Então ela vai ter que girar 15 graus. A cada 15 graus que a Terra gira, naquele ponto específico, passa-se uma hora, tá? Então, tomando o meridiano de Greenwich como referência, a gente pode afirmar aqui: primeiro, os fusos foram definidos tendo como referência a distância de 7,5 graus à esquerda e 7,5 graus à direita do meridiano de Greenwich. Ou seja, o fuso não está no meridiano em si. O meridiano é a linha, né, que nós temos, a distância. Mas a distância estabelecida do fuso ficou, então, eu tenho o fuso 0 grau de Greenwich, então a cada 7,5 graus para cá e 7,5 graus para cá, se eu somar dá 15, né? Então eu tenho aqui a faixa de um fuso horário, né? A cada 15 graus de longitude oeste, temos uma hora a menos em relação a Greenwich. Opa, é algo importante aqui. Então, se eu caminho para o oeste, a cada 15 graus que eu caminho para o oeste,
eu vou ter 1 hora a menos. Se eu caminho 15, eu estou 1 hora atrasado em relação a Greenwich. Se eu for caminho 30 graus, 2 horas atrasado em relação a Greenwich. 45 graus, 3 horas a menos em relação a Greenwich. Se eu caminhar inverso, se eu caminhar para leste, né, a cada 15 graus de longitude leste, ou seja, à direita de Greenwich, nós vamos ter 1 hora a mais em relação a Greenwich. Então, suponhamos, né, se eu andei 15 graus para leste, eu vou ter, né, 1 hora a mais em relação a Greenwich. Se foi 30, 2 horas. 45, 3 horas a mais do que em Greenwich, né? Vamos caminhar aqui para vocês verem, vai ficar legal. Olha essa imagem aqui, perfeito. Isso aqui é um mapa do IBGE que mostra para nós os fusos horários mundiais, certo? Dá uma olhadinha, aqui está o 0 grau, a linha meridiano de 0 grau. Bom, e aqui eu tenho 7,5 graus para direita e 7,5 graus para esquerda, né, da linha do meridiano. Ah, Wash, mas aqui tem algumas distorções quando entra nos continentes. Sim, essas distorções são muito importantes, porque devido a fatores políticos e econômicos, quando essas linhas, os fusos horários, os limites dele entram em territórios, nos continentes, né, o que acontece? Eles vão seguir aí contornos, né, dos países, muitas das vezes, porque às vezes o fuso horário passa no meio de uma cidade, e aí de um lado vai ter um horário, do outro lado vai ter outro. Não, aí você faz adequações, né, em relação a esse limite para estabelecer 1 hora dentro de uma faixa, de modo que isso não venha a comprometer, né, de fato, algumas questões que trariam, ao invés de resolver problema, traria na verdade mais problemas, né? Então isso é muito importante, certo? Compreendem a lógica aí? Dá uma olhada. Então 7,5 graus, 7,5 graus, em média isso teríamos então 15 graus, uma faixa de 15 graus aqui, que equivale a um fuso horário, né, o fuso horário de Greenwich, é o 0 grau. No entanto, como eu disse, passando por algumas ilhas ou por áreas continentais, olha só, os fusos sofrem algumas distorções ou adequações em relação aos territórios aí dos países, tá bom? Dá uma olhada aqui, vamos dar uma olhadinha, vou dar uma aproximada aqui para vocês verem, então olha só, a faixinha aqui, né, tá vendo? Aqui já entrou Londres, tá vendo? Vem pegando os limites políticos, administrativos, para ficar mais fácil a gestão do próprio território. Então por isso que se adequa, né, os fusos vão se adequando a esses limites. Bom, dá uma olhada aqui, o que é interessante, o fuso de 0 grau, tá aqui, como eu disse, 7,5 para cá, 7,5 para cá de Greenwich, tem o fuso, então gerei um fuso aqui, que é o fuso horário, né, do meridiano de Greenwich. Então 0 grau, 30 graus, se eu caminhar para cá, o que acontece? A cada 15 graus eu vou ter 1 hora a menos. Então olha só, se eu estou aqui 0, aqui, se aqui é 2 horas, aqui vai ser 1. Aqui no 30 vai ser o que? Vai ser 0 hora, né? Se eu voltar mais uma, vai ser 23 horas do dia anterior, aqui, nesse fuso. Aqui no 60 vai ser 22 horas, ou seja, 10 horas da noite do dia anterior. Por quê? Porque a cada fuso horário aqui, a cada intervalo de 15 graus, eu tenho 1 hora a menos em relação a Greenwich. Eu estou supondo que aqui seja 2 horas da manhã. Se aqui é 2 da manhã, aqui é menos 1, então vai ser 1 hora da manhã. Aqui 30 graus, eu caminhei 2 fusos, então menos 2. Então aqui vai ser quantos? Já vai ser 0 hora. Se eu caminhei aqui, 45, então vai ser já 23 horas, 22 horas, 21, aí por aí vai, entendeu? Se eu caminhar para frente, bom, aqui é 2, então aqui eu aumento, né? Se eu caminho para a direita aqui, para leste, eu aumento. Então 2 horas, aqui vai ser 3, aqui vai ser 4, aqui vai ser 5, aqui vai ser 6 horas, ou seja, eu estou aumentando as horas em relação a Greenwich, em relação ao ponto de referência que eu coloquei. Caminhando mais, vamos ainda ver um pouquinho sobre fuso horário aqui. Dá uma olhada embaixo aqui para vocês verem, Então aqui, aqui dá para vocês verem perfeitamente o 0 grau, tá vendo? Aqui o meridiano de Greenwich, e aqui a gente tem toda a lógica, menos 1 hora em relação a Greenwich, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, até menos 12. Da mesma forma, caminhando para o outro lado, a gente vai ter 1 hora a mais, 2 horas a mais, 3 horas a mais, até chegar mais 12, né? Que faz esse ciclo, então, de 24 horas. Tá bom? São os 24 fusos horários que nós temos. Bom,
Aqui uma regrinha interessante que vai ajudar vocês pra caramba, dá uma olhada, ó. Se eu estou caminhando para qualquer ponto que eu tiver aqui no planeta Terra, se eu estou falando que eu estou nesse lugar e aqui é tantas horas, e eu estou deslocando no sentido oeste, ou me deslocando para a esquerda, eu vou subtrair as horas. A cada 15 graus vou subtrair uma hora. Se eu estou aqui nesse mesmo ponto, estou caminhando para leste ou para a direita, eu vou somar uma hora a cada 15 graus, certo? Como o exemplo anterior que eu acabei de citar para vocês. Bom, aqui nós temos um outro ponto que é a linha internacional de datas. Bom, o planeta é redondo, né? Então nós temos aí um ponto onde nós encontramos aí a chamada linha de internacional de datas, a linha oposta ao meridiano de Greenwich. Dá uma olhada aqui. O que acontece? Esse ponto aqui é que nós estamos mudando aqui a questão da data em si, né? Porque se eu estou num ponto, certo? Se eu estou num ponto aqui, que o dia nasce primeiro aqui. Então aqui é dia, nasceu aqui é 1h da manhã, bem aqui, né? 1h da manhã, bem nesse fuso horário aqui onde eu estou. 1h da manhã do dia 23, né? Aqui, nessas faixas aqui do planeta, nós ainda vamos estar no dia 22, né? Ou seja, 1h da manhã do dia 23, né? Aqui nós vamos estar talvez 12 horas a menos, ou seja, 1h da manhã do dia 22. Então, ou seja, vamos ter uma diferença de um dia praticamente, né? Pensa quando ocorre virada de ano, né? O pessoal da Austrália, do Japão, o ano novo, ele chega primeiro lá, para depois chegar aqui. E a Califórnia, o Alasca, é o último lugar onde o ano novo chega, né? Então a gente já vai estar em 2021 aqui, e aqui ainda vai estar em 2020, né? Então, ou seja, devido a essa lógica aí dos nossos fusos horários, e essa é a linha então internacional de datas que faz esse processo, tá? Então dá uma olhada. Se eu estou viajando, né, saindo aqui dos Estados Unidos, e pensa bem, ó, linha imaginária, que ao cruzar você deve alterar a data conforme o esquema abaixo. Se eu estou nos Estados Unidos e aí eu viajo para o Japão, ao sair aqui dos Estados Unidos e ir para o Japão, quando eu chegar no Japão aqui, o que acontece? Eu ganhei um dia, né? Eu vou ter que ganhar um dia, ou seja, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar um dia. Eu saí no dia 31, mas ao cruzar a linha internacional de datas aqui, ó, eu estou já no dia 1º de janeiro, já estou no ano novo aqui no Japão, né? E se eu fizer o movimento inverso, sair do Japão e ir para os Estados Unidos, o que acontece? Eu vou perder um dia. Eu já estava no dia 1º, quando eu voltar para cá eu estarei no dia 31 de dezembro, né? Então é justamente em função dessa lógica do nosso sistema de fuso horário, tá bom? Caminhando mais, vamos ficar ligados aqui agora nos exercícios, pois os dados, quando a gente está trabalhando para calcular os fusos horários, eles podem ser dados em graus ou em horário GMT, né? Então dá uma olhada, qual que é a diferença disso aí, né? Vamos observar. Bom, quando a distância é dada em graus, eu vou trabalhar com a longitude, né? Vai ser um pouquinho mais complicadinho de resolver, né? Mas eu posso ter o dado já me dando as diferenças de fuso, que é em horário GMT, que é a questão do tempo médio de Greenwich, né? Onde eu vou ter lá a quantidade de horas já a menos ou a mais. Isso vai facilitar a minha vida, né? Ó, se eu estiver em uma localidade situada no fuso de -15 oeste e fizesse uma ligação às 2h da manhã para uma pessoa que esteja em outra localidade no fuso 30 graus leste, olha só, -15 oeste, estou falando de longitude, e fizesse uma ligação às 2h da manhã para uma pessoa que esteja em outra localidade no fuso 30 graus leste, qual seria o horário que a pessoa estaria atendendo essa ligação? Bom, para resolver é necessário implementar algumas regras. Vamos ver aqui quais são elas. Ó, dá uma olhada. Primeiro, divide
Qual o procedimento? Ó, divide as distâncias em graus das duas localidades por 15, que é o intervalo, né, que nós temos de 1 hora. Tá? Então o primeiro passo é esse. Você vai dividir por 15. Tá? Olha como é que fica. Dá uma olhada aqui. Certo? O fuso da cidade em que foi feita a ligação é menos 15, não é isso? E lá era 2 da manhã. Foi a hora que você ligou. E a pessoa que você ligou, ela está lá numa cidade no fuso de 30 graus leste. E aí você quer saber qual horário essa pessoa atendeu a ligação lá. Então olha só. A ligação, então, como você vai fazer isso aqui? Primeiro passo é isso. Pegar o dado, não foi dado em GMT, foi dado em longitude. Então você pega o dado de longitude aqui, menos 15, né, da primeira cidade onde você está, e divide por 15. Vai dar quanto? Menos 1, certo? Pega o fuso da outra cidade, que é o 30 graus leste, e divide por 15. 30 dividido por 15 vai dar 2. Então beleza, o primeiro passo é esse. Tá? Se deu dado em longitude, o primeiro passo é dividir as longitudes dos dois lugares por 15. Você vai achar os resultados aqui. No caso desse exercício, esse resultado aí. Próximo ponto. Some os resultados para você descobrir a diferença de horário entre as duas localidades. Né? Saber qual que é a diferença de horário entre elas. Né? Então, somar. Então, você vai pegar a localidade A, menos 1, e a localidade B, 2. Quando você tem número negativo aqui, né, e número positivo, sinais diferentes, você soma. Então, menos 1 mais 2 vai dar 3. Então, sinais diferentes, soma também. Tá? Menos 1 mais 2 vai dar 3 horas. Certo? Então, nós temos 3 horas de diferença. Quando os números de sinais opostos, soma-se os valores. Tá vendo? Observe essa regra aí. Tá ok? Então, nós temos aí 3 horas de diferença da cidade onde você estava, né, para a cidade onde a pessoa que você ligou estava. Terceiro ponto. Some a diferença encontrada com a hora que foi realizada a ligação e descubra em que horário a pessoa atendeu na outra localidade. Por que eu estou somando? Porque eu estou falando de uma localidade que eu estava e eu caminhei para a direita, eu caminhei para leste. Então eu estava num ponto a oeste e liguei para uma pessoa que estava a leste. Né? Se fosse o inverso, eu subtraria, que eu estaria diminuindo, né? Eu estaria fazendo um movimento ao contrário. Né? Estaria caminhando para a esquerda. Nesse caso aqui eu estou caminhando para a direita, estou indo de oeste para leste. Né? Se eu fizesse um movimento inverso, de leste para oeste, a regra mudava. Nesse caso, o que eu vou fazer para me descobrir? Então, eu vou somar essa diferença que eu encontrei de horas entre um local e outro com a hora que eu fiz a ligação para a pessoa. Né? Então, o horário na localidade B era 2 horas. Né? Na verdade, na localidade A, é a soma do horário que você ligou, que é 2 horas, mais a diferença, que é 3. Então, qual que seria a hora lá na localidade B? Na cidade onde a pessoa estava, quando ela atendeu o telefone, já era 5 horas da manhã. Né? Aí o resultado. Então, quando você ligou para a pessoa, você no seu relógio era 2 da manhã, mas a pessoa estava a oeste de você, né, uma diferença de 3 horas. Então, quando ela atendeu, era 5 da manhã no local onde ela estava. Certo? Resolvido esse exercício? Bom, daqui a pouco a gente volta com mais alguns exercícios para vocês treinarem um pouco e aperfeiçoarem um pouco mais.